E agora eu vou conversar com o Dr. Márcio Carvalho, que vai falar sobre a saúde sexual do homem. Mas não é uma matéria que interessa só ao homem, não. É interessante também o casal conferir juntinho esse meu bate-papo com o Dr. Márcio Carvalho. O programa Rose Ortega veio até a Urotec para conversar com o Dr. Márcio Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre a saúde sexual do homem. Tudo bem, Márcio? Bem, Rose. Da saúde sexual do homem, mas é bom que as mulheres também assistam para poder auxiliar o marido, para que tenham uma boa vivência os dois, né, Márcio? É fator fundamental, vamos dizer, né? A participação da parceira é muito importante na vida do homem, né? Então, na parte sexual também. As mulheres, elas sempre foram mais cuidadosas com a saúde, sempre foram mais aos médicos. A gente percebe que os homens hoje estão indo. Mas quando se fala em problema sexual, é muito comum o homem estar procurando um médico, estar fazendo seu tratamento e esconder isso da esposa. Infelizmente isso acontece, não deveria ser dessa forma, mas infelizmente essa situação acontece pelo tabu que envolve todas as disfunções sexuais, o medo que o homem tem, a insegurança que é criada no homem, que se instala nele nesse momento. A insegurança é tanto que chega um momento que ele não consegue mais dividir isso com a parceira. Ele tem medo de dividir isso e de ser descaracterizado por ela. Ou seja, às vezes ela pode achar que isso pode ter uma repercussão maior ou que pode chegar, o medo dele de abalar um relacionamento. Isso realmente abala, mas o contrário seria ele procurar ajuda, ele conversar com ela principalmente, dividir esse problema com ela, né? Eu acho que não contar abala muito mais, porque a mulher pode também estar achando que o problema é com ela. Exatamente. E isso atrapalhar mais o relacionamento do que ele chegar e se abrir e falar, me ajuda. Existe uma pressão. A partir do momento que ele começa a ficar inseguro, ele se afasta da parceira. E a parceira fica insegura também. Então ela acha, será que eu não estou sendo atrativo o suficiente? Será que ele tem outra pessoa? Será que ele está se interessando por outra pessoa? Que ele está se afastando? Pode piorar. Isso piora mais. E a partir do momento que ela começa, de repente, a tentar mudar essa situação, tentar procurar mais ele ainda, cria uma pressão maior ainda no homem. Aí ele fica com medo, ele foge mesmo do relacionamento. Chega mais tarde em casa, fica com os amigos até tarde. Então, para evitar qualquer contato sexual. Ou seja, a melhor medida que seria mesmo nessa condição é dividir com a parceira, conversar com a parceira. E a parceira é até junto ao médico para poder auxiliar, né? Eu digo para os pacientes isso, quando chega com a parceira, eu digo que, olha, quando a parceira está junto, a chance de a gente melhorar a condição, de a pessoa ficar melhor, eu não tenho nenhuma dúvida que com a participação da parceira é melhor. E como que o paciente pode saber assim que seu tratamento para disfunção erétil está dando certo, que está dando resultado, Márcia? Quais são os sinais? Boa pergunta. Muitas pessoas às vezes criam uma falsa expectativa. Eles acham que pode ser o super-homem, eles querem se tornar o super-homem sexual. Ou melhor dizendo até, eles acham, eu queria ficar quando eu era mais jovem. Então, eles procuram sempre atingir esse limite. Eu quero eu quero ser como eu era. Mas não adianta, né, Márcio? Não adianta. Eu digo assim, não pode criar uma falsa expectativa. Quando se cria uma falsa expectativa de achar que vai ser super-homem, achar que vai ser melhor possível, uma coisa que não é compatível com a idade dele, a situação cria uma certa insegurança. Então, o homem tem que se conter que ele tem que pensar na vida sexual. Ele acha, por exemplo, é muito comum no consultório, ele fala, mas eu olhei para a mulher, eu tenho que ter uma reação rápida. Antigamente era assim, se eu estou dançando com ela, eu já tinha uma reação. Se eu tenho olhar para ela, eu tenho que ter uma reação. E não é bem assim. Chega um momento em que ele tem que ter o contato sexual, ele tem que ter o toque, ele tem que ter uma reciprocidade entre o casal, a intimidade, o toque principalmente, que eu digo que é muito importante. E não é só assim, ele tem que pensar que o resultado bom é aquele que ele fica com o pênis ereto, consegue uma penetração e consegue satisfazer a sua parceira. Hoje em dia a vida está muito complicada, muito corrida, muito estresse. Esse estilo de vida também muitas vezes é tão psicológico, isso influencia tanto que acaba atrapalhando até o desempenho sexual. Estilo de vida é fundamental. Os hábitos incorretos, a pessoa que é estressada, vida sedentária, obesidade, alimentação inadequada, colesterol elevado, hipertensão mal controlada, cigarro, bebida em excesso, tudo isso tem uma consequência. E o pênis é o termômetro. Então, quando a situação não está bem, ele começa já a ter falhas. E a gente diz tudo, o tratamento melhor é aquele que a gente consegue associar não só medicamentos, mas fazer com que a pessoa tenha consciência de mudar seu estilo de vida, seus hábitos incorretos. O Márcio, câncer de próstata, né? Os problemas na próstata, elas assustam tanto os homens quanto o câncer de mama na mulher e outras, né, doenças. A próstata, ela pode influenciar no desempenho sexual?
É uma pergunta que muitos pacientes têm, até interessante isso, mas na verdade a próstata por si só não é um fator que leva à disfunção sexual, à disfunção erétil, à impotência. E sim as doenças que podem estar associadas a elas, ou melhor até, os tratamentos que às vezes são impostos nessa situação. Eu vou citar um que é um tratamento que se usa muito, uma medicação que recentemente foi colocada, que tem um danos em relação à condição sexual, é a finasterida, é um remédio que se usa para queda de cabelo até. Então essa medicação é usada por pessoas, é usado para a próstata também, para diminuir o volume da próstata, mas também tem um segmento da população que usa para queda de cabelo. E foi já demonstrado recentemente que essa medicação, ela traz transtornos sexuais, ela altera a libido, diminui o desejo sexual, ela pode trazer disfunção erétil, impotência no homem, e é interessante que mesmo quando para esse remédio, ele permanece com isso, com essa situação. Isso parece que tem um envolvimento até cerebral, existe alguma alteração neuronal que vai manter, mesmo após ele para o remédio. Então essa medicação, a finasterida, tem que ser usada com muito cuidado, com muita cautela, mesmo em pacientes que estão usando isso em doses menores, para queda de cabelo, ela pode trazer algum problema. Então, E é um tratamento que a gente direciona para a próstata. Então tem que tomar muito cuidado. Tem. Exatamente. Os homens têm tanto medo da impotência, mas também da ejaculação precoce. Pode-se dizer que também é uma disfunção, a ejaculação precoce é uma disfunção sexual das mais frequentes que a gente encontra, Rose. E eu posso dizer para você, eu asseguro que o controle disso, a melhora dessa situação, traz um benefício muito grande, um prazer muito grande do paciente. A gente consegue visualizar a melhora dessa condição, a gente consegue ver como o paciente se sente melhor quando ele trata de um problema que dura muito tempo, né? Depois de muito tempo ele deixa de se tratar, e quando ele percebe que mudou a sua vida, a situação inverte. Para a gente encerrar nosso bate-papo, o paciente que vem sofrendo de impotência há muito tempo, ele pode dizer assim, vai ter uma cura, mesmo que isso ele venha sofrendo e venha guardando isso, e até um dia que ele resolve ir no médico e fala, cansei de sofrer, tem a cura. Mensagem para casa, então vamos deixar uma mensagem para casa. Sem dúvida, a pessoa mesmo que já passou por vários tratamentos, aquela pessoa que já tentou diversos tratamentos, ele tem uma chance. Muitas vezes um diagnóstico não foi muito bem estudado. Eu digo que não adianta só se basear em remédios, em medicamentos que ele vai tomar, nós temos que mudar de repente hábitos de vida, ele tem que fazer um tratamento às vezes que pode durar mais, às vezes não é um único tratamento, nós temos que ver a pessoa como um todo. A medicina está muito avançada nessa área, Rose. É difícil de dizer que a gente não consegue melhorar a saúde sexual das pessoas mesmo com o avanço da idade. Existe sempre uma possibilidade, existe uma luz no fundo do túnel. A pessoa não pode desistir, tem que procurar ajuda. Márcio, muito obrigada. A gente vai voltar mais vezes aqui no Neurotech para continuar conversando com você. Estou sempre à disposição, Rose.